Bom dia, galerinha, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre tempo atmosférico e clima e as intervenções humanas sobre o clima também, tá legal? E os impactos no meio ambiente. A gente vai falar aí sobre o percurso 11 e o percurso 12 para finalizar a nossa expedição. Vamos lá? Então, olha só. Primeiro, a gente precisa entender a diferença entre tempo e clima. O tempo, na verdade, ele vai ser uma variação, algo momentâneo. Então, ele pode mudar a qualquer momento. Às vezes a gente acorda e tá sol. E aí, de tarde, começa a chover, o tempo vai ficando nublado. A gente, às vezes, durante a semana tá com calor muito forte. E aí, no final da semana, entra uma frente fria, né? Fica aquele friozinho. Isso é tempo. A gente não tem como definir o tempo de um lugar permanente. O tempo ele vai ser o momento. Pode ser que um bairro esteja chovendo e no outro bairro não tenha chuva nenhuma naquela mesma hora. Então, o tempo, ele é o tempo atmosférico sendo o resultado do momento. Nós vamos ter vários elementos básicos do clima, né, que nós vamos ver mais para frente, esses elementos do clima, ou seja, elementos que vão influenciar o clima de um lugar, eles que vão permitir essa combinação para poder fazer o tempo atmosférico, ter o tempo atmosférico. Então, lembrando para você, tempo atmosférico é o momento, é o que está acontecendo, ele já não é momentâneo. O clima, ele é esse tempo atmosférico, todos esses elementos que são observados durante muitos anos. Então, a gente bota aí muitos anos no sentido de uns 30 anos de observação. Então, todos os elementos, todos os fatores que forem mais evidentes, que acontecerem por mais vezes ao longo desses anos, eles que vão caracterizar o clima. Então, por exemplo, durante muitos anos, durante esses mais ou menos 30 anos, se observou na cidade do Rio de Janeiro, vamos botar na região sudeste, né? A gente observou que na região sudeste, que é onde nós temos o estado do Rio de Janeiro e a cidade, durante esse tempo nós observamos que fazia muito calor, no verão é muito quente, no inverno é um frio bem mais fraquinho e a gente consegue ter, inclusive, calor no período do inverno em alguns dias. Os dias que são frios, é um frio super suportável, não é nada tão frio. Observou que ao longo do verão chove bastante e que no período do inverno já é um pouquinho mais seco. Ou seja, isso é o clima. Quando você observa, quando os geógrafos e a meteorologia vão observar o que acontece mais nesses anos, mais ou menos nesses 30 anos. E aí, através de cada uma dessas características, eles juntam essas características e aí formam, na verdade, uma característica única, que é o chamado clima. Então, através das características observadas ao longo do ano, eles vão formar um só clima. E aí, cada região, na verdade, os estados, cada país, vai ter o seu clima. Cada área, cada região do Brasil tem os climas característicos. Por quê? Porque os elementos e os fatores, as características que acontecem do clima em cada região, elas são diferentes. Por isso que você não pode ter o mesmo clima. No sul do Brasil, por exemplo, já é mais friozinho, muito mais do que, por exemplo, no norte, no sudeste. Então, a gente não pode dizer que tem o mesmo clima no sul que tem nas outras regiões. Então, o clima, nós podemos dizer que ele é observado por longos anos e é esse tempo atmosférico que é observado por muitos anos, ao longo de mais ou menos uns 30 anos, e ele não muda constantemente. Ele vai ser observado e são características evidentes, características que vão ser prolongadas, que vão acontecer durante todos esses anos e vão caracterizar o clima. Então, por exemplo, o tempo, ele vai ser o estado atmosférico, o tempo atmosférico de um determinado lugar, que vai acontecer naquele momento e ele está sujeito a sofrer várias mudanças, diversas mudanças. Do sol pode
de repente começar a chover, do frio fica no dia seguinte você acorda já está um pouquinho mais quente. Então ele tem variações. Já o clima, a gente diz que é preciso, tem uma necessidade de ser analisado durante um longo período, né? Durante mais ou menos aí uns 30 anos. E a gente diz que o clima, ele é o conjunto das coisas que acontecem no tempo atmosférico e os elementos do clima. Tá legal? Então, tudo que acontece ao longo desses anos, como temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, radiação, eles são chamados de elementos do clima. E nós temos os fatores, né? Latitude, altitude, correntes marítimas, massa de ar, maritimidade e continentalidade, a localização geográfica, a vegetação. Então, assim, os elementos do clima, a temperatura, se chove muito ou chove pouco, se é muito quente ou muito calor. Quando a gente junta isso e forma um conjunto, sendo observado o que acontece mais desses fatores ao longo do ano, a gente junta isso e esse conjunto desses elementos e do tempo atmosférico, a gente vai chamar de clima. Bom, quando a gente fala sobre a circulação geral da atmosfera, nós precisamos falar sobre essa pressão atmosférica, tá? E ela vai variando de região para região do mundo inteiro. Por quê? Porque nós temos o movimento de rotação do planeta Terra. E aí, nós temos os continentes também que são divididos, a influência do oceano, ou seja, a divisão dos continentes, a distribuição desses oceanos, ela é feita de uma forma desigual. Cada parte, nós vimos na parte de cartografia, que cada parte do nosso planeta, né, as regiões do planeta, elas recebem uma quantidade de luz diferentes umas das outras. Então, nós temos essa energia solar no planeta Terra sendo desigual. Em uma região você recebe muito, em outro país, em outra parte do planeta você vai receber menos. E é essa diferença que a gente tem de pressão atmosférica que vai acabar permitindo que a gente tenha uma circulação dessa atmosfera. E aí a gente vai ter os ventos, né? E esses ventos, eles são os principais responsáveis para distribuir o calor e para distribuir a quantidade de umidade que tem na atmosfera. E aí vai ser essa pressão atmosférica, na verdade, esse vento que vai distribuir esse calor e essa umidade, que vão acabar influenciando no tempo atmosférico e nos climas que a gente vai ter, tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos falar então de pressão atmosférica agora. O que você precisa saber? Nós temos duas zonas, a de alta pressão e a de baixa pressão. Olhando aí para o nosso slide, nas zonas de alta pressão, que são as chamadas anticiclonais, nós temos baixas temperaturas. Então, essa alta pressão, ela acontece em áreas de baixas temperaturas. Por quê? Porque as partículazinhas de gás, as moléculas, elas ficam muito mais próximas umas das outras. A gente diz que elas estão mais calminhas, né? Então, assim, como elas estão mais próximas umas das outras, a gente acaba tendo uma pressão muito alta. É o que a gente chama da alta pressão. Então, é só você lembrar: alta pressão, baixa temperatura. Nas zonas de baixa pressão, que nós chamamos de ciclonais, elas já têm temperaturas elevadas, ou seja, são aquelas moléculas que estão bem distantes umas das outras e elas acabam se agitando mais. Quando você está agitado, você não fica com mais calor? Então lembra assim, tá legal? Eu vou te dar esse exemplo. Toda vez que você tiver que lembrar, você vai lembrar que quando você corre, quando você está agitado, você sente mais calor, tá ok? Então, toda vez que você tem essa agitação das moléculas, por elas estarem mais distantes, nós temos as temperaturas elevadas e a pressão ela vai ser baixa pressão. Então é só você lembrar, a pressão ela é o oposto da temperatura. Zonas de alta pressão, baixas temperaturas. Zonas de baixa pressão, altas temperaturas, tá ok? Então, olha só, nós vamos ter esses ventos que vão se deslocar nessa alta pressão, né, que são os chamados anticiclonais, o da baixa pressão, que são os ciclonais.
Nós vamos ter aí nas latitudes mais altas, mais baixas, os ventos alísios e os contralísios. Mas olha bem esse esqueminha que você está vendo aí. E aí você precisa identificar aqui. Na alta pressão, que é essa primeira que a gente está vendo aí, nós temos a circulação que você está vendo da atmosférica em sentido anti-horário, que é o que a gente fala que existe uma retirada de umidade da área, você tem um ar mais seco, menos nuvens vão se formar, as chances de chuva elas vão diminuir por conta desse ar ser mais seco. No segundo aí, você já vai ter esse sentido aí desse centro de baixa pressão atmosférica, que já vai ter uma concentração maior de umidade, você já vai ter uma formação de nuvens, né? E o favorecimento das chuvas. Então, vamos sempre lembrar que a baixa pressão, você tem uma maior concentração da umidade desse ar. E é essa umidade que permite a formação de nuvens que vão fazer a precipitação. Precipitação é chuva. E quando a gente fala sobre a alta pressão, você já tem um ar mais seco. Se o ar está mais seco, menos formação de nuvens, diminui chance de chuva. Vamos falar agora sobre as massas de ar, né? A massa de ar ela é um dos fatores que contribuem para o clima, né? Que vão caracterizar o clima. Então, essas massas de ar, elas são porções muito grandes que a gente vai ter de um ar atmosférico. E dentro dessas massas, elas vão ter características de temperatura e de umidade. Então, a gente consegue caracterizar uma massa de ar se ela é fria, se ela é quente, se ela é seca ou se ela é úmida. Tá? São essas grandes porções de ar atmosférico. Então, nós podemos dizer que a massa ela pode ser de ar oceânica ou uma massa de ar continental. Nós vamos ver especificamente as massas de ar que atuam no território brasileiro. Então, olha só, você está vendo aí essa massa de ar que está escrito lá em cima do lado direito, MEA? A massa de ar MEA, ela é massa de ar equatorial atlântica. Ela é oceânica, né? Por isso que a gente chama de atlântica, porque ela vem do oceano, ela se origina no Oceano Atlântico. Ela é uma massa equatorial, porque se você perceber, lá em cima a gente tem a linha do Equador. Então, ela vem desse equatorial, ou seja, ela é quente e úmida, porque ela vem do oceano, tá legal? Então, ela é úmida, ela vem com a umidade oceânica. Essa massa de ar que está um pouquinho mais abaixo do lado esquerdo, que a gente chama de MEC, é a massa equatorial continental. Ela também tem essa formação próxima ali do Equador, por isso ela vai ser quente. Continental, porque ela não está vindo do oceano, ela está tendo a formação dela através de um continente, né? Por mais que ela venha sendo formada, ela vai ser caracterizada, ela vai receber características do continente. Só que olha o que vai acontecer. A gente tem ali, naquela região norte, próxima do Equador, da linha do Equador, a floresta amazônica, que é uma floresta de grandes vegetações. A gente tem também rios, ou seja, toda a umidade que vem da floresta amazônica, que essa vegetação proporciona por conta da evapotranspiração das plantas, que é quando as plantas, a vegetação, elas liberam essa água que está nelas e essa água evapora, formando nuvens de chuva. Isso permite que aquela região ela seja uma região mais úmida. Por isso que isso vai influenciar a massa equatorial continental a ser quente e úmida. Mais abaixo nós temos a massa tropical continental. A massa tropical continental, o próprio nome já diz. Quando você lembra de um clima tropical, você está falando de um clima quente. Então, porque ela está ali próxima do trópico. Então, essa massa ela vai ser caracterizada como uma massa quente. Só que essa massa ela não vai ter uma influência de umidade. Ela vai estar ali próxima do continente, ela está próxima de relevos que são altos, que impedem a chegada da umidade até aquela região. Então, essa massa tropical continental, além de ser quente pela proximidade do trópico, ela também vai ser seca,
porque é uma região que não tem grandes presenças de umidade. Mais abaixo do lado direito, nós temos a MTA, que é a massa tropical atlântica. Lembrando que a gente vai ter uma massa tropical, que é uma massa caracterizada como quente. Só que ela é atlântica, ou seja, atlântica por conta do Oceano Atlântico. Então, ela tem uma formação oceânica. E aí, a formação oceânica, ela tem mais umidade. Então, essa massa é quente e úmida. E por último, nós temos essa última massa aí embaixo, bem na parte sul do Brasil, que é a MPA, é a massa polar atlântica. Essa massa ela é formada lá no polo, lá embaixo, e aí ela vem sendo carregada e acaba trazendo uma influência para o território brasileiro. Como ela é formada lá embaixo no polo, ela é uma massa fria. Então é ela que vai trazer a frente fria para o Brasil, é ela que vai trazer o friozinho para o Brasil, tá ok? Quando ela for formada lá embaixo nos polos, ela vai ser carregada, vai ser trazida para o Brasil e vai trazer essa baixa temperatura. Lembrando que ela é atlântica, formada no oceano, então ela é uma massa úmida. A massa polar atlântica é caracterizada como uma massa de ar fria e úmida. Tá bom? Essas são as 5 massas de ar que vão atuar e influenciar o território brasileiro. Agora nós vamos falar do percurso 12, intervenções humanas na dinâmica climática. Bom, nós sabemos que o homem, ele acaba, infelizmente, interferindo muito sobre o meio ambiente, o que vai acabar trazendo impactos no clima. Então, assim, as atividades econômicas, as necessidades que o homem tem, ele acaba não fazendo isso de forma correta. Ele acaba exagerando e tendo muitas ações que vão destruir a natureza. Então, nós temos um desses exemplos que são os desmatamentos, as queimadas, e tudo isso vai diretamente influenciar na dinâmica do clima, na dinâmica do meio ambiente. Então, olha só. Essas ações do homem, elas vão ter consequências e vão acabar impactando nessa dinâmica climática, o que vai trazer alguns fenômenos que vão começar a acontecer por conta do desequilíbrio do meio ambiente, e esse desequilíbrio é uma consequência dessa intervenção humana que é feita de forma errada. Temos as chuvas ácidas, que é quando, por exemplo, você tem substâncias que são químicas. Esses poluentes, esses gases, eles vão lá para a atmosfera. E aí lembra que eu falei para você que as nuvens de chuva, elas são formadas lá na atmosfera. Você tem aqui a alta temperatura, o rio, a evapotranspiração das plantas, que é a água que vai sair da planta e vai evaporar, a evaporação dos oceanos, a evaporação das águas que a gente tem aqui, elas vão subir gotículazinhas que a gente não consegue ver. E aí lá em cima elas vão formar nuvens através dessa umidade, que são nuvens de chuvas. Só que olha só, o que vai acontecer? Quando você tem muitos poluentes nessa atmosfera, essas nuvens de chuva vão ser formadas junto com os poluentes. E aí a água da chuva ela se torna mais ácida por conta desses gases poluentes, por conta dessas substâncias químicas, que a gente diz que muda o pH da água, que é o que traz o pH, é o que traria esse equilíbrio da água. E aí essas chuvas, elas quando caem aqui, elas podem corroer, por exemplo, estátuas, porque elas estão muito ácidas na composição. Outro fenômeno são as ilhas de calor. Então o que acontece? Isso daí vai acontecer nas áreas urbanas. Por quê? O homem, ele vai lá, tira toda a área verde, retira toda a vegetação, e é essa vegetação, essa área aberta que permite com que a gente tenha a circulação dos ventos. Quando o homem tira essa vegetação, ele constrói ali prédios, ele constrói casas, ele coloca na rua asfalto. Tudo isso bloqueia a circulação do vento. Tudo isso vai acumular mais calor. Então, se você não consegue ter o vento circulando de forma correta e você tem um acúmulo do calor, a gente começa a ter uma alta temperatura. E aí, a ilha de calor, ela faz com que nessas cidades, nesses bairros, nesses centros urbanos, a temperatura ela tenha um aumento. E aí você tem
mais calor por conta de uma menor circulação do vento e um maior acúmulo da temperatura. Outra coisa, outro fenômeno é o efeito estufa. Só para lembrar, o efeito estufa, ele é algo normal de se acontecer no equilíbrio do meio ambiente do nosso planeta. O que é o grande problema é a intensificação do efeito estufa. Então, quando esse efeito estufa se torna desequilibrado e intenso, aí sim nós temos um grande problema por conta da intervenção humana. O efeito estufa, o natural é os raios solares entrarem, aquecerem aqui onde a gente está, só que por conta dos gases poluentes, por conta de produções da forma errada, todas as formas erradas que o homem utiliza, soltando os poluentes em produtos, né? Gases, substâncias químicas, isso acaba formando uma barreira lá em cima na atmosfera. Essa barreira, o que ela vai fazer? Quando os raios solares conseguem entrar, ok, ele aquece essa parte que a gente tem aqui. Só que o problema é que esse raio solar ele precisa ir embora para que outros raios entrem. Essa barreira que é formada através dos poluentes, ela se torna como se fosse um muro e ela impede que os raios solares saiam daqui de onde a gente está. Ela impede que os raios solares voltem para a atmosfera, possam ir embora. E aí, esses raios solares, eles vão ficar presos, eles vão ficar acumulados aqui. E aí você imagina um monte de raio solar chegando, alguns conseguem sair e outros ficam presos aqui. Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento ainda maior da nossa temperatura. E aí você desenvolve como se fosse uma estufa, você intensifica esse calor. Então, por isso que eu falei para você, o efeito estufa, ele é algo natural porque a gente precisa ter o aquecimento. Agora, o que é errado e se torna um grande problema é a intensidade e a intensificação, né, desse efeito estufa, porque faz com que você tenha ainda mais calor, acumule, né, esses raios solares aqui intensificando. Bom, galerinha, a nossa aulinha vai ficando por aqui. A gente finalizou a nossa expedição 3, tá? A atividade de hoje para você treinar é a nossa folha-tarefa. Tá legal? Dá uma revisada aí nessa matéria toda que você vai estar craque para o seu T3. Bons estudos, boa semana. Até a próxima. Beijo, beijo.